Pai do Senhor, meus irmãos. Todo mundo bem? Vamos meditar na palavra? Glória a Deus. Hoje temos tempo. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versos 17 a 20. Aleluia, glória a Deus. Nós somos filhos de Deus, porque Ele assim o quis. Ele assim o quis. Aleluia. Né? Aleluia. Curioso que muitos são pais sem querer, né? Você já pensou nisso? Às vezes tem muitas pessoas que são pais, mas eles não queriam ser pais. Eles criam o prazer do ato, do momento, mas depois, quando nasce a criança, então muitos são pais sem querer. Foi um acidente, um descuido, né? Fruto de uma vida de pecado. Mas agora, pensa assim, alguém adota um filho sem crer? Não. Então olha a grandeza do amor de Deus, né? Porque muitos são pais por descuido, por acidente. Agora Deus quis nos adotar. Deus quis nos para seus filhos, né? Como é maravilhoso isso. Mateus capítulo 5, versos 17 a 20 diz assim, que texto difícil hoje é Marcelano. Marcelano, hoje você estava, glória a Deus, né? Não combinou nada aí, ela deu um... Eu não vou falar especificamente sobre a questão do dízimo de oferta, mas a palavra do Senhor diz assim, não penseis que eu vim revogar, anular, cancelar a lei aos profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para aprender a Tua palavra e que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações. Pai, não queremos doutrinas de homens, não queremos, ó Pai, dogmas, não queremos, ó Pai, usos e costumes, tradições, não. Nós queremos aprender o que a Tua palavra manda, o que a Tua palavra ensina. Por isso, ó Pai, de mim mesmo eu não tenho nada disso, Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos capacitar num tema tão sensível, tão delicado como este, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Na semana passada nós começamos a falar sobre o Sermão da Montanha e nós vimos como é importante voltarmos a atentar às palavras de Jesus e que às vezes nós acabamos nos desviando por outras coisas. Não é que não são importantes, obviamente são, mas que não têm o peso e a importância e não geram o fruto que as palavras de Jesus geram em nós, né? Nós demos o exemplo de uma época em que nós discutimos muito de teologia, muitas linhas diferentes de interpretação bíblica, mas eu acredito que existe essa necessidade de voltarmos àquilo que eram as diretrizes que Jesus nos deixou para a cidadania celestial. Então, nos próximos cultos, se assim Deus permitir, nós estaremos a puxar o Sermão da Montanha verso a verso, como já começámos a semana passada, e conforme lemos no domingo passado, Jesus deixou bem claro que estarmos firmes nas suas palavras nos faria manter uma vida firme diante das dificuldades que a vida nos apresenta, né? Diante daqueles rios que transbordam, diante dos ventos que sobram, diante das chuvas e tempestades que vêm sobre a nossa vida. Ou será que existe aqui alguém que não passa por tempestades? Será que tem aqui alguém, jovens, vocês não passam nenhuma dificuldade, nenhuma crise existencial de vez em quando? Isso não é coisa de jovem, isso é coisa de ser humano,
né? Fiquem tranquilos que os adultos passam pelas mesmas crises, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas lutas, né? E essas tempestades e desafios, como a gente falou um pouco na semana passada, são a certeza que nós temos. Conforme o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, ele diz assim, olha, a vós é dado o dom, a graça, não só de crer em Jesus, mas de sofrer por ele. O próprio Jesus disse também, certa vez aos seus discípulos, no momento da sua última ceia, ele diz assim, olha, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E quando Jesus disse isso, naquela última oportunidade que ele estava com os seus discípulos antes do seu martírio, ele estava deixando bem claro que, diante de todas as dificuldades que ele mesmo passaria e que os seus discípulos também, por consequência da obra dele, também iriam passar mais tarde, diante de todas essas dificuldades, ele estava deixando bem claro, olha, tenham paz. Eles podiam ter paz na vitória de Cristo na cruz, não é o que ele diz? Tenham paz, vocês vão ter aflições, mas eu venci. Aleluia. Então, onde é que está, meu irmão e minha irmã, a vossa paz? Né? Onde é que você tem depositado a vossa paz, a vossa segurança? Porque Jesus tinha acabado de dizer aos seus discípulos, claro que nas minhas palavras, mas se nós lermos o texto, ele tinha acabado de dizer assim, olha, vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar. Jesus tinha acabado de falar com eles, eu vou enfrentar tudo isso sem vocês, eu vou para a cruz. Vocês vão ter vergonha de mim, vocês vão me negar. Alguns já tinham vendido Jesus ali, no caso de Judas, né? Vocês vão se esconder, vocês vão fugir, mas eu vou vencer por vocês. Jesus venceu, meus irmãos. Aleluia. A morte não conseguiu parar o nosso mestre. E talvez nós, por vezes, podemos ser como esses discípulos aqui, né? Talvez nós, às vezes, fugimos da presença do Senhor, às vezes nós negamos Jesus, às vezes nós temos vergonha de Deus, talvez você se afastou dele, mas Jesus nos chama de volta e diz, olha, tenham paz, tenham bom ânimo, eu venci. E sempre que vier aquela dificuldade, e sempre que vier aquela luta, e sempre que vier aquela tempestade, lembrem-se que a nossa paz está na vitória de Cristo na cruz do Calvário. O mundo vai se levantar contra nós, isso é óbvio. O mundo vai se levantar contra nós, o diabo vai tentar investir contra nós, a nossa própria carne, né? Nós estamos rodeados de muitos inimigos, mas Cristo já venceu. Na cruz, Jesus derrubou o império das trevas, despojou principados e potestades e garantiu a vitória do seu povo. Então tem povo aqui de Deus, glória a Deus. Então o pecado, ele já não domina aqueles que estão em Cristo. O velho homem foi crucificado com ele e a condenação que estava sobre nós foi removida, e Satanás já não tem domínio sobre aqueles que pertencem ao Senhor. Tem às vezes muitas pessoas que vivem atormentados com medo de Satanás, e você só tem que ter esse medo se você anda em pecado deliberado, porque caso contrário, se você se guarda em Jesus, Jesus te guarda, meu irmão, e o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Você pertence a Jesus. Vocês pertencem a Jesus? Então diga bem alto assim, eu pertenço a Jesus. Aleluia. Eu pertenço a Jesus. Aleluia. Como nós gritamos, eu sou filho de Deus. Mas isso não é um jargão que eu utilizo no dia mau. Isso é uma realidade que eu vivo no dia bom e no dia mau. A nossa esperança não está na ausência de lutas e de fraquezas, mas está na vitória perfeita de Jesus, aquele que venceu o mundo e que está conosco todos os dias. Aleluia. E Jesus, no Sermão do Monte, ele estava preparando os seus discípulos para uma realidade completamente diferente de tudo aquilo que eles haviam aprendido até então. Mas embora seja uma realidade diferente, ela não era contraditória à revelação que eles já tinham recebido.
era uma realidade mais profunda dentro daquilo que eles já tinham aprendido, né? Porque Jesus não veio mudar a palavra de Deus, nem veio mudar a lei. Ele veio cumprir o que era de cumprir e revelar a verdadeira profundidade da lei. E isso é tão importante de falar hoje, e nem a propósito, a Marcilane colocou já aqui no alto uma questão, né? Porque hoje se discute assim nas igrejas. Isso era da lei, então já não é mais para nós, e isso é da graça e nós devemos abraçar. E não, esse questionamento não é de todo errado. Só que o que acontece é que nós acabamos excluindo aquelas partes que não nos agradam e focamos somente naquilo que nos convém. Esse é o perigo desse pensamento. Irmãos, eu falo desse assunto com muito temor. Não é muito comum alguém pregar sobre essas palavras específicas de Jesus, porque é um risco muito grande. Porque se eu defendo a lei, eu sou chamado de legalista. O pastor está andando para trás. O pastor não leu Gálatas. O pastor não leu Colossenses. Não, talvez você não tenha lido como deve ser, né? Ou então, se eu digo que a lei já não faz nenhum sentido, então eu sou chamado de liberal. Não, o pastor agora tudo pode. Pode todas as coisas naquele que me fortalece. Então, vamos ser adúlteros, vamos ser prostitutos, vamos liberar tudo na igreja. Então, olha a dificuldade que há em harmonizar essas duas realidades, né? E por isso que às vezes era mais fácil para mim não falar disso. Era mais fácil para mim pular essa parte, porque a semana passada já falámos do capítulo 5, hoje eu ia para o capítulo 6, estava tudo certo, né? Mas onde é que nós ficamos então em relação à lei? E qual é o papel da lei hoje? Então, me perdoem, porque hoje talvez será mais um estudo do que uma pregação, né? Mas já dá uns glórias a Deus, aleluias aí, agora está tudo certo, né? Em primeiro lugar, é importante nós entendermos, mas isso é só para quem quer aprender Bíblia, irmãos. Se você não quer aprender Bíblia, está no sítio errado, né? A gente não vem para a igreja para ver os irmãos só, né? A gente vai para a igreja para aprender a Bíblia, né? Ver os irmãos é muito bom, obviamente, mas eu posso fazer fora da igreja também, né? A gente vem para a igreja para aprender a palavra do Senhor, né? Então, em primeiro lugar, nessa questão, né, onde é que é o lugar da lei nos dias de hoje? Em primeiro lugar, é importante saber que nada na lei era obsoleto. Nada na lei era sem sentido. Tudo na lei tinha um propósito santo e eterno. Tudo na lei representava princípios condutores a uma realidade superior. Paulo chama a lei, a Bíblia chama a lei através de Paulo de pedagogo. Vocês sabem o que é um pedagogo? Tem irmãos aqui que são pedagogos, que já trabalharam nessa área da pedagogia, né? Então, mas eu vou esmiuçar um pouquinho mais. O que é que essa palavra, na realidade a palavra no grego é praticamente igual. Não precisa nem fazer pronúncia quase nenhuma. Então, como é que Paulo diz que ele era um pedagogo? No sentido em que na época o pedagogo era aquele escravo que era responsável por cuidar da criança até a maioridade. E esse escravo, esse pedagogo, esse funcionário, eu digo escravo, esse funcionário do lar, ele tinha essa função de ensinar os princípios fundamentais para o desenvolvimento na criança na idade adulta, né? Esses princípios que eram ensinados à criança serviam de base que conduzia ela durante toda a vida. Então, o pedagogo tinha essa instrução, era essa a função do pedagogo, ensinava a criança princípios que depois toda a sua vida iam ser guiados e geridos por aqueles princípios. Porém, quando a criança atingisse a maioridade,
ela já não precisava mais de alguém que lhe desse a mão. Atingindo a maioridade, ela já consegue viver por si mesmo esses princípios, os princípios que aprendeu com o tal pedagogo. Essa é a ilustração que Paulo faz em relação à lei, lá em Gálatas capítulo 3, no final do 3 e no princípio do capítulo 4. Então, onde que Cristo entra nisto tudo? Cristo vem trazer a maioridade. Cristo vem trazer a maturidade. Vindo Cristo, o pedagogo, ou seja, a lei que cuidava do povo, nos entrega a Cristo pela ação do Espírito. Eu continuo seguindo a minha caminhada de fé em Jesus, mas agora guiados pelo Espírito. Só que eu sigo essa caminhada de fé agora na minha maioridade, maturidade em Cristo, seguindo os mesmos princípios que a lei me ensinou. É essa a ilustração da lei para os dias de hoje. Atenção, e aqui eu quero muita atenção, até porque hoje as coisas vão para a internet e há muitos cortes. A salvação não vem da lei. Eu não estou pregando isso aqui. Mas o Espírito Santo continua nos guiando nos princípios santos que a lei revelou sobre a vontade de Deus. Então, essa ideia de que hoje, para nós, a lei não tem nenhuma importância, deve ser observada dentro daquilo que a palavra ensina sobre isso. E não sobre ideias humanas tendenciosas. Porque hoje muitos escolhem o que querem considerar lei e o que querem obedecer. Por exemplo, eu quero viver na imoralidade sexual. Então eu passo a ensinar que o que importa é o amor. Não, são dois homens, casaram, ai que bonitinho, o que importa é o amor. Então, aí é excluir uma parte da lei que não me importa, que não me interessa. Porque esse princípio de homem e mulher era um princípio que era da lei, e nós, na maturidade em Cristo, nós seguimos o mesmo princípio, não mais agora escravos dessa lei, mas de uma maneira madura em Cristo Jesus pela ação do Espírito. Por exemplo, eu sou um avarento, um ganancioso, então eu digo que o dízimo era algo da lei. É um exemplo. Eu não quero puxar aqui para vocês, sabem que eu não quero fazer apologia a isso. O Espírito Santo toca no coração de quem quiser tocar. Mas é o mesmo princípio, né? Eu não quero compromisso com santidade, então eu transformo a graça em uma desculpa para eu poder pecar. Como eu quero viver do meu jeito, então eu crio um evangelho sem renúncia, sem autoridade, sem submissão, sem compromisso. É o evangelho à la carte. Você sabe o que é um evangelho à la carte? Eu agarro no evangelho e abro, olha, eu gosto disso, disto e disto. Pode trazer para mim, Jesus. O resto, eu deixo de lado, né? Cada um escolhe aquilo que agrada à sua própria carne. Ou seja, não é mais o homem que se dobra diante da palavra. É a palavra que tem que ser torcida para se dobrar diante da vontade do homem. Mas Jesus foi bem claro, ele não anulou a verdade antiga. Ele confrontou interpretações distorcidas, superficiais, que tinham sido construídas ao longo do tempo. E no Sermão do Monte, Cristo não reduz a lei, ele vai levar a lei ao coração da pessoa. Não era exatamente a marca da nova aliança, não era essa? Na antiga interpretação, na antiga aliança, o homem se preocupava apenas com o exterior. Mas na nova aliança, Deus trata com a raiz, com o interior, com o coração do homem. Né? A gente falou dessa sequência semana passada, mente e coração. Na minha mente imprimirei as minhas leis e também no seu coração as inscreverei. Essa é a marca da nova aliança. A marca da nova aliança não vai haver mais lei. O que vai haver é que agora ela está impressa dentro do nosso coração.
Então agora ninguém tem que me mandar fazer isso, ninguém tem que me dizer para fazer aquilo. Agora o Espírito Santo me convence, me guia. À medida que eu tenho a revelação da sua palavra, Ele vai me ensinando. Agora é assim. Porque o reino de Deus não produz apenas comportamento. Ele não produz apenas mudança nas nossas atitudes. Ele produz transformação interior. E essa transformação, obviamente, se manifesta exteriormente, como Jesus falou nos versos anteriores, né? Vocês são sal, que influenciam e que preservam. Vocês são luz, que dissipa as trevas. E Jesus estava a trazer revelações profundas daquilo que seria um cidadão do reino. Ele tinha falado, olha, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os justos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, né? E aqueles que estavam a ouvir aquela palavra de Jesus, eles estavam à espera de alguém que desse um grito de guerra contra o Império Romano. Estavam à espera de um líder militar audacioso, ousado. E aquilo que o povo ouviu foi o retrato de alguém que aos olhos humanos era muito fraco. Alguém que chora, alguém que é humilde, alguém que é manso, alguém que é misericordioso, né? Não parece o retrato de um herói nacional. Não parece as características de alguém que vai libertar o povo do império mais poderoso de sempre. Mas isso é porque, no olhar humano, o império que estava dominando ali era o Império Romano. Mas o império que Jesus veio derrotar não era um império romano, era o império das trevas, de Satanás, do pecado, o império da maldade, da mentira, da soberba, do ego, da ganância, da idolatria, da depravação moral. O Império Romano era só uma consequência daquilo que o pecado tinha provocado no mundo. Até hoje. Busca por poder, conquistar outros povos, homens dominando sobre outros homens, morte, guerras, conquistas sangrentas. Tudo isso só existe por causa do pecado. E pecado não se vence com mais pecado ainda. O mal não se vence com mais maldade ainda. Soberba não se vence com soberba. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 14: abençoai os que vos perseguem. Muito parecido com aquilo que Jesus está falando aqui. Abençoai, não amaldiçoeis. Não torneis a ninguém mal por mal. Não vos vingueis a vós mesmos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer o mal do mal, mas vence o mal com o bem. O cristão vence o mal fazendo o bem, da mesma forma que o pecado se combate com santidade. E nesse início de Sermão do Monte era como que se Jesus dissesse: olha, para ser cidadão do reino de Deus é necessário caminhar completamente na contramão deste mundo que vocês conhecem aqui. E por isso o cristão não passaria percebido, ele seria sal e luz. Mas toda essa revelação não deveria ser novidade para eles, pois a vontade de Deus sempre apontou para isso. Desde o Antigo Testamento, Deus nunca buscou apenas ritual externo. Deus sempre quis um povo santo, separado do mundo, quebrantado, obediente, transformado no seu coração. O problema é que ao longo do tempo isso só se traduziu em vaidade religiosa. Ao longo do tempo se tornou uma série de rituais vazios. Porque lá em Isaías no capítulo 1, Deus questiona o povo: olha, eu já não posso mais com os vossos rituais. Eu já não posso mais com os vossos cultos. Os vossos cultos me dão nojo. As vossas festas, os vossos rituais, os vossos sacrifícios, isso me cansa já. Eu já não posso suportar mais isso. Porque eles não entenderam que não se tratava só do ritual externo. E o problema é que ao longo do tempo se resumiu uma aparência, né? Mas a lei não era má. A lei não era defeituosa. O problema não estava na lei, o problema estava no homem. Romanos capítulo 7, verso 2 diz que a lei é santa, justa e boa. O apóstolo da graça que está dizendo isso, o apóstolo Paulo. Agora o homem é pecador, depravado e falho, e por isso o homem precisa de limites.
E por isso Jesus continua o seu sermão avisando, e eu vou começar de onde eu parei no último culto, e nós parámos no verso 16, eu vou começar agora no verso 17, por isso que ele continua o seu sermão avisando que não vinha anular a lei. E ele diz assim, olha, não penses que eu vim anular a lei aos profetas, eu não vim revogar, eu vim cumprir. E essa palavra cumprir aqui é extremamente profunda, porque ela dá uma ideia de eu vim completar, eu vim tornar pleno, eu vim revelar plenamente. Jesus não está dizendo aqui que eu vim destruir a lei, que eu vim dizimar a lei. Ele está dizendo que ele veio cumprir plenamente aquilo para o qual ela apontava. E toda a lei apontava para Cristo. Os sacrifícios apontavam para Cristo. O templo apontava para Cristo. As festas, os sábados apontavam para Cristo. Os sacerdotes apontavam para Cristo, né? E toda a lei anunciava e encontrava em Jesus o seu cumprimento. Jesus não veio diminuir ou abolir. Ele veio revelar a sua plenitude e a sua verdadeira profundidade. Em Cristo tudo se cumpre e tudo é revelado. Ele é a figura por trás dessas sombras. E quando a palavra diz, olha, Romanos capítulo 10, verso 4, também o apóstolo da graça, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Fim não significa extinção. Essa palavra fim significa a finalidade, o propósito, o alvo, o objetivo da lei é Cristo. Essa palavra significa isso. Quando nós lemos às vezes em português, parece que o fim é um ponto final. Mas não. Nós estamos a ler um texto que está traduzido em português, escrito em grego. E o propósito aqui não é final, não é extinção, não é que acabou. É que o propósito e a finalidade da lei é Cristo. E quando Paulo diz isso, ele não está dizendo que a lei era inútil ou que a lei tinha acabado, né? A lei apontava para a necessidade de justiça. Cristo é essa justiça. A lei apontava para um sacrifício. Cristo é o sacrifício perfeito. A lei apontava para a santidade. Cristo produz no seu povo, através do Espírito Santo, santidade. O povo de Deus era marcado pela circuncisão. Jesus veio selar o seu povo com o Espírito Santo. Então, toda a lei, pelo menos a parte cerimonial, converge para Cristo e se cumpre em Cristo. Por isso Jesus não aboliu a lei. É o cumprimento vivo do que a lei anunciava. Mas a lei não tratava só da parte cerimonial. A lei não tratava só do culto. Como é que o culto tinha que ser? Tinha que ser os sacerdotes, tinha que ser um animal sem mancha, tinha que ser com sacrifício, tinha que ser o sangue derramado, tinha que levar o sangue lá nas pontas do altar. A lei não apontava só para essa parte cerimonial, só para essa parte do culto, da liturgia, mas também e principalmente apontava para a moral do povo. A lei apontava para o dia a dia do crente, nos relacionamentos com o próximo, aquilo que governava o coração do povo. E Jesus foi mais longe e diz, olha, porque em verdade eu vos digo, que até que céu e terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, até que tudo se cumpra, entende-se que uma parte se cumpriu. Entende-se que uma parte se cumpriu. Hoje muitos querem transformar o Evangelho numa mensagem sem compromisso, numa mensagem sem santidade, numa mensagem sem obediência. Muitos pregam uma graça sem transformação, uma fé sem arrependimento, um cristianismo sem cruz. Mas Jesus não ensinou isso. Paulo não ensina isso. Pedro não ensina isso. A salvação é sim pela graça mediante a fé, não é por obras, mas isso não significa que o cristão viva sem mandamentos. Isso não significa que o cristão viva sem direção, sem submissão à vontade de Deus. A graça não pode produzir rebeldia. A graça produz transformação interior. O mesmo Cristo que salva é o que chama a santidade.
é o que chama uma vida de obediência, é o que chama uma vida de renúncia, é o que chama uma vida de submissão ao reino de Deus, porque o Evangelho não aboliu a santidade de Deus. O Evangelho é um chamado à santidade. E Cristo, Ele vem nos dar condições de viver para a glória de Deus e a obediência ao Senhor. Olha o que é que Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 22. Porque no tocante ao homem interior, o que é o homem interior? O homem interior é o homem regenerado por Cristo. Era o que estava morto em nós e foi ressuscitado. Ele diz, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Por que é que o salvo tem prazer na lei de Deus? Primeiro porque a lei revela a vontade de Deus. E nós queremos fazer a vontade. Alguém aqui que não quer fazer a vontade de Deus? Obviamente não. Depois porque a lei revela o padrão divino, a santidade de Deus. E isso nos leva a adorá-lo na beleza da sua santidade, como nós fazemos. Só que depois tem uma parte ruim da lei. A lei mostra a nossa natureza falha e pecaminosa. A lei revela o pecado, a lei revela as nossas falhas, a lei revela o tanto que eu sou separado de Deus. A lei revela o que eu merecia, a lei revela a condenação que estava sobre mim. E por isso Cristo veio e cumpriu a pena pelos nossos pecados para substituir o homem do corredor da morte. E não só, por consequência dessa obra da cruz, o Senhor transforma o nosso coração, o Senhor nos livra do domínio do pecado e derrama o seu Espírito Santo sobre a nossa vida. Nos faz justos e, sendo justos, voltamos a ser habitáveis pelo Espírito Santo. A presença de Deus em nós. Em Jesus, a sua obra, em Jesus e na sua obra, nós somos capacitados a viver conforme a sua palavra nos orienta, conforme a lei de Deus. Jesus, ele vai mais longe, ele diz assim, no mesmo ambiente da ceia, ele diz, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, o Evangelho nunca ensinou um amor sem obediência. O Evangelho nunca ensinou um reino sem senhor. Um reino sem dono, sem regras. Nós queremos o Salvador, mas não queremos o Senhor. Nós queremos chorar aqui à frente, derramar, nos debruçarmos em lágrimas diante da presença do Senhor, mas depois queremos viver de qualquer maneira. Queremos as bênçãos, queremos a graça, queremos a salvação, mas não queremos a submissão à sua lei, à sua palavra. Jesus deixa bem claro, quem verdadeiramente o ama, também deseja obedecê-lo. E obedecer o quê? Se não tem mais lei. Vamos pensar nisso. Porque às vezes eu invento umas doutrinas para justificar aquilo que não me convém. Eu invento umas ideias nas igrejas hoje em dia, então, que é para justificar aquilo que eu não quero fazer. É muito claro, muito claro. Obediência, obviamente, não é um meio de conquistar o amor de Deus, não. Você não conquista o amor de Deus, Deus já o amou primeiro. Ele morreu por nós, nós éramos pecadores miseráveis, então Ele já nos amou quando nós nunca merecíamos e continua nos amando. Você não faz isso para conquistar o amor de Deus, mas é um fruto daquilo que Ele fez no seu coração. O verdadeiro Evangelho, ele não produz rebeldes, produz discípulos de Jesus. E nós vivemos no tempo da igreja rebelde, onde alguém vem para a televisão e diz, não ore por ele. Não, o cara te bateu, não ore por ele. Irmão, isso é contrário às palavras de Jesus. E as pessoas, uau, que palavra. Jesus diz, orem pelos seus inimigos, abençoem aquele que vos maldizem. E alguém vem em rede nacional e diz que eu não devo orar pelo meu inimigo. E aí todo mundo bate palmas, como se fosse normal. Nós estamos nos desviando muito. A igreja está se desviando muito daquilo que é o propósito de Deus. Porque é da lei, porque não é da lei. Leia 1 Coríntios capítulo 9. Paulo diz assim, olha, não verem o que é que a lei de Moisés diz? Ué,
Paulo não é o apóstolo da graça. Paulo não é o cara que diz que não tem que viver mais na lei. Então, 1 Coríntios capítulo 9, ele diz, olha, não veem o que é que a lei de Moisés diz? Estejam atentos à lei de Moisés. Depois deixe para os irmãos lerem em casa. 1 Coríntios capítulo 9. Então isso é uma ideia que não se sustenta, mas que agrada. Que agrada. Não tem compromisso mesmo, está tudo certo. Eu vou ali, me alegro com os irmãos. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, verso 19. Pois todo aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens. Por isso que tem que ter muito temor para ensinar isso. Pois aquele que o violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, não só violar, mas ensinar, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, aquele que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Jesus está mostrando que a obediência à palavra e à sua lei e aos mandamentos do Senhor não é algo irrelevante no reino de Deus. O reino de Deus não é um ambiente de rebeldia espiritual. O reino de Deus, como eu falei, tem um rei, tem vontade, tem verdade, tem mandamentos, e Cristo não está a formar um povo sem direção. Ele está formando um povo transformado no coração para viver a vontade de Deus. Irmãos, santidade não é uma opção para nós que recebemos o Senhor. Não é uma opção para nós. Deus nos chama à santidade em toda a nossa maneira de viver. Pedro escreve, sede santos porque eu sou santo. E ele diz mais, em todo o vosso procedimento. Paulo diz que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Irmãos, o Evangelho não alcança só o momento do culto que estamos aqui, e é muito bom. Ele não toca só a questão da aparência, da performance, não. Alcança a mente, alcança o coração, alcança as emoções, alcança as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Cristo não quer uma religiosidade superficial. Ele veio transformar o homem por completo. E então Jesus, ele começa agora a apresentar aquilo que para ele representava dos maiores perigos espirituais, que é precisamente uma fé apenas de aparência, uma religiosidade apenas de exterior, uma justiça de fachada. Olha o que é que ele diz no verso 20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E isso, para quem estava a ouvir ali, era impactante. Porque aos olhos daquele povo, os escribas e os fariseus eram os homens mais religiosos da nação. Eram os que conheciam a lei, eram os que jejuavam, eram os que oravam, eram os que frequentavam o templo, eram os que ensinavam as escrituras. Mas Jesus nos mostra que é possível ter uma aparência de santidade sem produzir um coração transformado. A justiça dos fariseus era muitas vezes exterior, mas a justiça do reino começa aqui dentro. E depois Jesus começa a mostrar na prática essa profundidade da justiça superior à dos fariseus. Porque os fariseus haviam resumido ou reduzido a lei apenas ao comportamento externo. Mas Cristo começa agora a revelar a verdadeira profundidade espiritual da lei de Deus. E é exatamente por isso que ele começa agora a entrar numa sequência que começa no verso 21. E ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento também. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Forte essa palavra, né?
Jesus não está contradizendo lei aqui nenhuma. Ele está confrontando uma interpretação superficial da lei. Os homens ensinavam, não matarás. Mas Jesus mostra que o problema começa muito antes do homicídio. Antes do homicídio, começa no coração da pessoa, no ódio, na raiva, num sentimento de revolta, de vingança. E essa é a grande diferença da justiça do reino para a justiça dos homens. Porque nós vemos a aparência, mas Deus vê o quê? O coração. Deus observa o coração antes do ato consumado. Porque o pecado não começa só nas ações exteriores, ela começa dentro do homem. Antes do homicídio já houve ódio, antes da agressão já houve ira, antes do pecado visível já houve uma corrupção do coração. E Jesus mostra que Deus não julga apenas aquilo que as mãos fazem, mas julga também aquilo que o coração pensa. E nada dessas coisas ficarão escondidas diante de Deus. Tiago fala sobre isso também. Lá na frente, o irmão de Jesus, Tiago capítulo 1, versos 14 e 15. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando é sua atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Olha lá, dá à luz o pecado. E o pecado consumado gera morte. A mesma ideia. Cobiça, inveja, vai gerar pecado dentro de nós, muito antes desses pecados serem praticados. Muito antes desse pecado ser cometido exteriormente, ele já foi dado à luz, ele já foi parido na nossa mente e no nosso coração. Olha como a palavra nos chama para uma transformação interior muito mais urgente do que uma transformação exterior. E Jesus vai mais longe nas consequências das inimizades com o próximo. Verso 23. Pois se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta no altar, vai reconciliar-te com o teu irmão e então volta e faz a tua oferta. Jesus está mostrando que Deus não separa relacionamento com Ele do relacionamento com o próximo. Isso é muito interessante nós entendermos. Porque não tem como eu estar mal com o irmão e estar bem com Deus. Porque a mesma raiz de pecado que produz o homicídio, ela manifesta-se em outros pecados. Orgulho, ira, amargura, falta de perdão, divisão entre irmãos. E isso é grave diante de Deus. Tão grave que Jesus mostra que não adianta tentar viver espiritualidade aparente e intensa enquanto o coração permanece contaminado por conflitos, ódio e falta de reconciliação. Cristo está ensinando que Deus não deseja apenas ofertas no altar. Deus deseja um coração transformado, reconciliado com Ele e com o próximo. Porque a verdadeira adoração, ela não é só vertical. Ela é vertical e ela é horizontal. Até é curioso, né? Porque a cruz também tem uma haste para lá e outra na horizontal. Não sei se está relacionado ou não, mas faz sentido. Porque a nossa adoração tem que ser assim. Horizontal, vertical e horizontal. Eu adoro a Deus não apenas com as minhas palavras, cânticos e ofertas, mas também na maneira como eu trato os meus irmãos. A nossa comunhão com Deus se reflete na comunhão que temos com o próximo e vice-versa. E isso é tão sério para Deus e para Jesus, que estava ensinando isso aqui, que no verso 25 ele diz: entre em acordo, sem demora. Você tem alguma coisa com o seu irmão? Entre em acordo sem demora. Sem demora, vai lá com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e seja recolhido na prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares um centavo. Jesus, ele mostra a urgência da reconciliação, porque ele sabe que às vezes existem conflitos e não é bom, prejudica a minha espiritualidade, prejudica a minha comunhão com Ele, mas se acontecer, resolve rápido. O pecado relacional não deve ser alimentado, prolongado, cultivado dentro do coração, porque quanto mais tempo
permanecer essa inimizade, mais espaço esse sentimento ruim de inimizade, de ódio, vai encontrar dentro da sua alma. Mais amargo você vai ficar, mais rancoroso você vai se tornar. E por isso que Paulo diz assim, olha, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Resolve, irou, ok, mas resolve, senão, daí está a ideia do irai-vos e não pequeis. Porque se essa ira começa a criar raiz de amargura, aí a pessoa vai ficando cada vez pior. Já viu aquela pessoa que é zinca, iracunda, ranzinza, revoltada? Pode ter a certeza que é falta de conserto com alguém. Com pai, com mãe, com primo, com irmão da igreja. Se for vasculhar bem a vida daquela pessoa, há algo mal resolvido lá atrás. E por isso hoje ela é assim. Vai acumulando raiva, vai acumulando dureza, vai acumulando rancor, um semblante duro, uma vida rebelde. E Jesus diz, olha, vai lá e resolve isso rápido. Não alimente conflitos, não sustente amarguras, não persevere em divisões, porque um coração dominado por ressentimentos vai se endurecendo espiritualmente. E quando Jesus fala aqui de juízes, ele não está falando em tribunais humanos, mas ele está demonstrando que existem consequências espirituais quando o homem insiste em permanecer nessa dureza. Porque o reino de Deus é um reino de reconciliação. Paulo diz, a nós foi dado o ministério da reconciliação. E quem foi reconciliado com Deus, também deve buscar viver reconciliado com os homens. Caso contrário, sofrerá consequências gravíssimas. A gente vê essa verdade em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo diz aos coríntios que estavam participando da ceia. E ele diz assim, olha, examine-se o homem a si mesmo. Ele diz que muitos estavam participando da ceia indignamente, não discernindo o corpo. E a gente pensa, porque muitos fomos ensinados assim, que participar da ceia indignamente é quando eu participo da ceia em pecado. Sim, indiretamente sim, mas o que Paulo está falando ali é quando eu participo da ceia em contenda com o irmão. Essa é a questão de participar indignamente. É eu saber que eu tenho um problema com a Patrícia e eu vou tomar a minha ceia sem me preocupar em me reconciliar com a Patrícia. Isso é tomar a ceia indignamente, e quando eu faço isso, eu tomo maldição para a minha vida. Então vem como muda a situação. E era o problema da igreja dos Coríntios, porque lá havia divisão, havia egoísmo, havia desprezo, uns comiam tudo, não esperavam por quem ainda não tinha chegado, falta de amor, falta de comunhão. E Paulo aplica esse mesmo princípio que Jesus está a apresentar aqui, olha, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você quer continuar de costas voltadas para o seu irmão, você está caminhando numa maldição sem fim. Mas eu vou lá, tomo ceia, peço perdão e está tudo certo. O princípio da lei tem que ser obedecido. São coisas diferentes. Discernir o corpo é entender que a comunhão com Cristo não pode ser separada da comunhão com a igreja. E lá em Coríntios, muitos estavam participando da ceia, desprezando os irmãos, tinham um ritual bem feito, mas não tinham amor, tinham a liturgia bonita, mas não tinham comunhão uns com os outros. E Paulo mostra que isso é gravíssimo. Não dá para desprezar o membro e amar a cabeça. Você não pode dizer eu amo a Cristo com os lábios e com o coração você diz eu desprezo o meu irmão. Isso é hipocrisia. Isso é falsidade. E por isso a necessidade de resolver os conflitos depressa. Como Jesus vai, olha, rápido, vai lá resolver o teu problema. Então nós vemos, meus irmãos, como uma lei que parece tão simples, né? Não matarás. Não matarás é tipo o versículo mais pequeno da Bíblia. Quase. Quer dizer, o Jesus chorou tem uma letra a mais, né? Então, a gente vê que não matarás é mais pequeno do que Jesus chorou. Porque tem menos uma letra. Agora, é tão profundo. Porque é muito mais do que eu agarrar numa arma e matar alguém literalmente.
o não matarás nos leva para além do homicídio. Jesus nos leva à motivação por trás de tudo, à raiz do pecado, ao lugar onde tudo começou dentro do coração do homem. E o Sermão do Monte mostra que Deus observa. Irmãos, Deus observa aquilo que está sendo alimentado no seu coração. Deus observa isso. E por isso Cristo leva a lei a um nível mais profundo. Ele mostra que o verdadeiro problema do homem não está no comportamento exterior, mas está na corrupção interior do coração. Claro que essa lei, existem, eu já falei, princípios que estavam ligados às cerimônias, aos sacrifícios, aos rituais, às festas, e é verdade, elas não fazem mais sentido para nós. Não porque elas foram anuladas, mas porque elas foram cumpridas em Jesus. Não vale a pena chegar aqui e sacrificar um cordeiro mais, porque Jesus foi o último sacrifício. Não vale a pena chegar aqui e fazer uma festa de primícias, porque Jesus cumpriu a festa das primícias, sendo ele as primícias dos que dormem. Não vale a pena fazer uma festa com pães asmos, porque Jesus cumpriu isso, ele tira o pecado do mundo, como o fermento era tirado do pão. Então, existem muitas coisas da lei não foram anuladas, foram cumpridas. E existem também leis ligadas diretamente à nação de Israel. Leis civis que organizavam a vida política e social e jurídica daquele povo. Agora, existem princípios morais da lei que são inalterados e que permanecem válidos e que devem ser obedecidos por todos os homens. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo. Honrar pai e mãe. Não adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, praticar a justiça, ajudar os necessitados, sustentar a obra de Deus, ser generoso, fugir da idolatria, guardar a pureza moral, não viver em mentira, perdoar, ter misericórdia. Irmãos, tudo isso é lei e tudo isso é atual para nós. Agora, muita atenção, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Tudo isso é lei. E tudo isso continua sendo atual para nós. Mas agora, eu digo isso com muito temor, porque nós não somos salvos mais por praticar essas coisas. Nós somos salvos porque Cristo morreu numa cruz por nós. Agora, o praticar desses preceitos, dessas leis, desses princípios morais, elas são o fruto de um coração que foi alcançado por Jesus. Elas são o fruto de uma lei que agora saiu do papel, saiu das tábuas de pedra e está gravada no coração de quem crê em Cristo Jesus. E uma mente que ama obedecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Que a gente possa caminhar nessas verdades. Que a gente venha a ser fiéis às Escrituras. Não vamos colocar de lado aquilo que Jesus não colocou. Não vamos considerar obsoleto aquilo que Deus não considerou. Não vamos deixar de fazer aquilo que não temos ordem na sua palavra para deixar de fazer. Não vamos inventar um evangelho e uma doutrina à nossa medida. Não, porque é mais fácil que seja assim. Não é tão puxado, não é tão confrontador, não exige tanta renúncia. Não. O evangelho requer renúncia. Jesus, ele diz, olha, aquele que quer vir após mim, faça o quê? Meta uns patins e venha a correr atrás? Foi isso que Jesus falou? Não, olha, entra no carro e vem. Pega o Uber e vem atrás de mim. Foi isso que Jesus falou? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz a cada dia e siga-me. Ai, pastor, eu tenho um problema com imoralidade sexual. Pois é, a lei te condena. E tu sabes que tu não podes ter esse problema. Tu sabes que tu tens que cumprir essa lei que diz que tu tens que ser puro, que o leito tem que ser sem mácula, sem mancha. Então o que é que tu tens que fazer? Desprezar a lei e agarrar a graça? Não.
Agarra-te à graça, para que quando caís na lei, tens o Salvador. Mas se tu te agarras à graça como uma desculpa para cair na lei, a Bíblia diz que já não resta sacrifício pelos teus pecados. Ai, pastor, eu tenho dificuldade em contribuir na igreja. Eu entendo. Dinheiro é uma coisa, mexe com o nosso coração. Por isso que Jesus diz, nós vamos chegar lá, Mateus capítulo 6, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então por isso que é tão desafiante ser um dizimista, por isso que é tão desafiante ser um ofertante. E eu não quero te pressionar a fazer, tu faz o que tu quiseres. Eu não vivo disto, isso não é a minha vida em termos financeiros. Agora a palavra diz que tu tens uma responsabilidade para com a igreja que tu congregas. E isso é um princípio que está na lei, é antes da lei. E depois vocês veem 1 Coríntios capítulo 9, que Paulo aponta para a lei para cumprir essa necessidade. É difícil, é desafiante porque mexe naquilo que está aqui no nosso coração. Mas para quem é salvo, para quem entendeu a verdade do Evangelho, para quem foi transformado e não está agarrado às coisas deste mundo, isso não é problema para nós. Até porque quem critica isso não é quem pratica, é quem não pratica. Quem critica o dízimo não é quem dizima. Quem critica o dízimo é quem nunca foi ou não quer ser. E eu estou falando isso porque a Marcilane puxou esse assunto. Já estava, não ia passar para essa parte do dízimo aí, mas está dentro. É o princípio do dízimo. Esse aí tem que estar gravado no nosso coração. Então, meus irmãos, vamos ser fiéis às Escrituras. Vamos ser fiéis à palavra de Deus. Você pode pensar assim, mas eu dou o meu tempo, né? Eu dou o meu tempo. Tá bom, vamos todo mundo dar o tempo. Todo mundo damos tempo e vamos cultuar lá fora. Não vai ter tempo. Não vai ter condições de pagar. Não vai ter condições de sustentar. Não vai ter condições de comprar as coisas. Vamos todo mundo dar tempo. Aí, vamos cultuar na rua, na casa dos irmãos. E está tudo certo. Só que não. Porque estamos descumprindo um princípio da palavra de Deus. Não salva ninguém, não leva ninguém para o céu, mas é um princípio que deve ser obedecido. Então vamos pensar nisso. Irmãos, me perdoem, eu não gosto de falar disso, tenho muita dificuldade em falar disso, muita dificuldade. Só que é importante, e porque estamos em Mateus capítulo 5, não dá para fugir desse assunto, né? É importante a gente entender o que é que foi cumprido, o que é que ainda é para nós hoje. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja o domínio. Aleluia.